Boa tarde a todos, a todas, a todos. Uma alegria estar aqui nesse último debate da 5ª Semana Imperatrizense de Teatro, que é patrocinado pelos recursos da Lei Aldir Blanc, e desta vez de modo remoto, por conta da pandemia. Sempre lembrando, corrigindo aqui um pouquinho a imagem, que os debates da Semana Imperatrizense são abertos ao público, mas que normalmente a gente tem uma prática quando é presencial, a gente faz o debate depois da apresentação, etc. e tal, para o público, e no dia seguinte de manhã a gente faz um debate já mais específico, um debate mais técnico, um debate para conversar mais sobre a produção, aí normalmente com os artistas que participam da semana e com o espetáculo que se apresentou no dia anterior. Então, esses debates, apesar de serem ao público, eles têm o propósito disso. A gente discutir a produção, discutir como essa produção se deu nesse período de pandemia, discutir um pouco sobre os processos das experiências, dos espetáculos, das montagens e, naturalmente, poder trocar uma ideia a partir dessas experiências. Então, normalmente, a gente está dando um tempinho prévio, ou seja, de 10, 15 minutos, mas é muito aleatório o tempo que vocês acharem necessários para dar uma contextualizada, falar um pouquinho do processo, de como se deu. Estamos também, novamente, pelo segundo debate consecutivo, tratando de 2 obras que foram produzidas em pandemia, ou seja, o vídeo que nós recebemos tinha como propósito confrontar essa situação, esse momento, são 2 vídeos gravados para essa perspectiva. Então, a gente daria um tempinho, que volto a dizer, é o tempo que vocês acharem necessário, e a partir daí a gente franqueia o nosso papo, é uma coisa muito informal, podem se atravessar, falar tudo que vocês quiserem, sem problema nenhum. Então, fiquem à vontade e a gente começa pela ordem de apresentação. A gente pode começar com 2, depois a Jo faz a sua parte, ok? Fiquem à vontade. Tá todo mundo me ouvindo? Vendo a gente? Sim, eu estou te ouvindo bem e vendo bem. Estou vendo mais Juan do que você. Você parte do seu... agora está bem melhor. É muito interessante, deixa eu tentar resumir, assim, o máximo, tentar editar, porque essa mostra, ela chegou no momento em que calhou muito com o texto com que a gente apresentou, com esse processo, né? Porque eu já estava nessa pandemia, nessa crise mesmo de existência, não só como pessoa, mas principalmente como artista, como atriz. E esse foi um texto que eu já tinha conversado com a Flávia, ela deu a ideia, mas isso entre uma conversa entre 2 amigas artistas, e uma na angústia de existir nessa pandemia, de alguma forma, ela soltou, cara, vamos fazer alguma coisa, tem um texto do Marcelo que é muito bacana, e aí foi o processo, eu peguei o livro emprestado de André, meu irmão, e beleza, aí comecei a pegar, mas nada muito específico, a Flávia estava com as atividades dela em São Paulo, eu com as minhas crises aqui, e enfim, até que chegou essa mostra, e foi uma coisa muito assim, cara, daqui a uma semana, vocês, quem tiver, tem um trabalho para lançar, na mesma eu pensei, caramba, esse trabalho. E aí foi tudo realmente muito, muito rápido, quando as coisas têm que acontecer, elas realmente acontecem. Flávia, não posso fazer esse trabalho com Flávia, porque Flávia está com as atividades dela, ela não vai ter nem tempo nem para decorar. Uma pessoa que eu acho que pode topar, Juan, né, que é um profissional que eu já conhecia, que a gente já tem um contato. E foi assim, na quinta-feira eu cheguei, imprimi, Juan, é o seguinte,
tu tá coisa para mostrar Trizense? Não. Lê isso aqui, bora ler aqui rapidinho, ver o que tu topa. Porque tem uma amiga minha que ela pode dirigir a gente, e isso, assim, foi na quinta, para na quarta-feira já tá tudo pronto e enviado, né? Então, esse penso muito rápido, muito significativo, porque desde a primeira leitura até o último contato que a gente teve agora, que foi essa transmissão do YouTube, a cada contato que eu particularmente tenho é um significado muito forte, muito intenso, muito doloroso até, mas muito significativo. E tudo fluiu para que realmente acontecesse. Deixa o Juan falar um pouquinho também, né? Que eu já estou... Eu ia comentar sobre o texto, eu não conhecia o texto e algo que nós discutimos muito é que ele é metalinguístico em muitos sentidos. O fazer foi metalinguístico, os questionamentos foram nossos questionamentos pessoais, de carreira, de momento, e ele está tratando de tudo isso. E me surpreendeu o texto em si, me surpreendeu o quanto ele mexeu comigo. Não imaginei que ia sentir algumas coisas que senti durante a execução e que recebemos feedbacks também de que isso foi impresso, de que isso mexeu com as pessoas e que leva exatamente o questionamento que precisa ser levado. O que é o trabalho do ator? O que é o trabalho da atriz? Como pode ser feito? Pode ser reinventado? Pode continuar existindo sempre? Isso mexeu muito fortemente comigo. O que me surpreendeu porque o tempo foi muito curto. Então, quem está acostumado a estar em produção de tempo muito curto, se executa, mas nem sempre se sente. E eu acredito que estava em sentimento em todas as vias. Que bom que esteve na via do público, né, gente? Mas foi prazeroso poder sentir isso, poder me angustiar durante as... E uma das coisas mais bacanas, assim, é que eu recebi um feedback muito positivo de que muitas pessoas não... O seu áudio, ele está cortando. Não sei se é só para mim. Viu, Cris? O seu áudio está cortando bastante. Marcelo, seu microfone está assim. Depois do feedback, a gente não conseguiu mais então, copiar a partir do feedback. Acho que a conexão deu uma travadinha lá. Oi, Cris. Agora tá normal, gente? Tá melhor o áudio. Aí tenta retomar a partir do feedback, que aí teve um problema de falha de áudio. A gente não chegou a ouvir o feedback. Estão ouvindo a feedback? Totalmente muito feliz. É que muitas não, o áudio ainda está cortando bastante. Do meio acho que é conexão. Cris, seu áudio está cortando bastante. E o seu vídeo travou, a sua imagem. Tenta desconectar e reconectar. Flavinha quer... Pronto, eles estão entrando de novo. Flavinha quer... Eles estão entrando de novo, enquanto eles retomam. Pronto. Estão ouvindo agora? Cris, voltaram. Cris e Juan voltaram. Coloquei no celular. O que eu estava falando, que foi muito bacana, que muitas pessoas me deram feedback, que se sentiram extremamente tocadas e até angustiadas com essa existência, pessoas não do meio artístico. Amigos meus, amigas que não têm nenhum costume de frequentar teatro, não têm nem ideia dessa realidade, desse trabalho, eles se sentiram extremamente tocados. E alguns falaram, eu acho que a mensagem que vocês queriam passar, eu acho que vocês conseguiram, porque eu terminei assim, eu desliguei o computador extremamente angustiada, mas até feliz de ter assistido, de ter presenciado aquilo, né?
Então, acho que isso foi uma coisa muito bacana. A sensação das pessoas que não fazem parte até, né, desse ciclo, dessa angústia do artista, da existência, da tentativa, da resistência do artista, que é tão presente nesse texto. Algumas que não têm, inclusive, o costume de ver teatro, de frequentar teatro, e tiveram a oportunidade. Eu fiz o comentário depois na reunião nossa, e foi... Meu pai é um homem que mora no interior já há muitos anos, e foi... Peraí. Foi. Ele é um homem que mora já no interior há muitos anos, então ele não tem esse contato com o teatro. Foi o primeiro espetáculo que ele assistiu em muitos e muitos anos. Eu fiquei muito feliz com isso, o que nos leva a esse questionamento. O espetáculo deixa em aberto várias questões, várias reflexões, e uma delas é o acesso, né? Novas possibilidades de acesso, até que ponto? Mesmo dentro desse tópico é uma pergunta, né? Uma questão. Até que ponto? Ele teve a chance que muito tempo não tinha de ver teatro. Mas será que todos atingiram? O espetáculo levantou 1000 questões e a gente não está com tanta preocupação em respondê-las a curto prazo, e sim em questioná-las, investigá-las e ver aonde elas estão nos levando. Isso me leva a lembrar também que a criação, por ter sido um tempo muito curto, foi muito livre e trouxe uma carga nossa de carreira, de experiência, do que a gente viveu, o que imprimiu bastante. Mais alguma coisa? Cristiane Cardoso. Não, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. E assim, um adendo também muito importante, que a percepção da Flávia, a direção da Flávia foi essencial para a gente trazer, inclusive, para ter essa mescla mais forte ainda da crise do Juan com aquelas palavras, com aqueles textos, da gente se sentir livre o suficiente e à vontade de se incluir ali, de colocar angústias e características pessoais nossas ali. E isso foi uma visão muito importante, muito essencial da Flávia, realmente um mérito gigantesco para ela, é essencial. Muitas questões. Vamos passar agora para a Jo, para dar esse preâmbulo, ela que fechou a semana ontem com esse espetáculo, e a partir daí a gente já vê que tem muito o que falar, o que conversar. Jo, queridíssima, é com você. Seu microfone, Jô, está desligado. Estou tão assim emocionada aqui que eu esqueci. Para mim, assim, foi uma alegria muito. Apagou de novo, Jô. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim. Ele apagou sozinho. Graça. O espetáculo Palhaça Conta Cena, eu já um tempo brincando com esse texto, né? Mas, assim, eu vim mesmo pensar de montar um espetáculo quando eu fiz a dramaturgia que o Sesc ofereceu de palhaçaria hospitalar com a palhaça Barrica, a Michele, né? E aí ela fez assim, eu construí essa palhaça mais feminina, ter coragem de colocar esse maiô, essa saia, porque a tia Jô Peteleco, ela disse, Jô, a roupa, né, parece que você está cobrindo o seu corpo. Então, assim, não é que eu tenha vergonha de ser gordinha ou de qualquer coisa assim, não, assim, mas assim, essa questão mesmo da liberação, de mostrar aquela nova palhaça. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser homenageada, fiquei super feliz, só não sabia que ia pedir tanta coisa também, né? Aí pediram, aí tá. Eu disse, não, Jô, agora, aí a menina liga para mim, Jô, agora tu vai ter que montar, assim, o que é que tu vai apresentar? Eu falei assim, não, pode ser a contação de história, uma coisa assim, não, cara, mas eu acho que eu vou lá onde o Chico Cruz, para ele me ajudar a montar alguma coisa para a semana de teatro. Só porque o Palhaça Conta Cena eu tinha apresentado em Açailândia, só porque eu apresentava com o menino do THC, que ele fazia um monte de coisa de malabares. Então, isso eu falei, não, mas eu não posso, porque... E nessa história eu já tinha... Eu brinquei um pouco com essa palhaça no Circo em Casa,
querendo participar de um festival, não deu certo, porque eu não sei mexer, gravar vídeo, aí eu mandei no formato errado, fiquei chateada. Então, eu falei assim, tudo, eu vou aproveitar e colocar lá no YouTube meu palhaço, o Circo em Casa. E aí, assim, voltando, cheguei lá no Chico, o Chico disse, mas Jô, tu vai... Aí eu queria pegar alguns textos dos festivais, que é Amor, Swing, Namor, aqueles que eu já tinha feito quando eu fiz 50 anos, peguei alguns textos e levei para o palco. Ele, Jô, eu acho que está fazendo errado. Pega aquele texto que você apresentou aqui, faz ele, que aí é a tua história. A pessoa vai olhar assim, mas cadê a Jô Palhaço, a Jô Peteleco? Não. Aí eu acho que ele está certo. Aí eu escrevi o texto, eu e o Lucas, que é o meu filho, escrevi e mandei para ele, esse Lucas vai assim. Gente, dessa vez a questão de trabalhar com improvisação é muito perigoso. Dessa vez eu vou escrever o texto. Aí o Chico tinha falado com o Alisson, a Jô é ótima, mas a Jô tem um grande defeito, ela não quer decorar texto. Ela quer ir no improviso, ela vai ali e às vezes ela se perde. Então, o que foi que eu fiz? Eu escrevi o texto, eu e o Lucas, mandei, o Lucas acrescentou um monte de coisa. Aí o que foi que eu disse assim? Aí eu fui ensaiar. Aí o boneco era o menino do circo. Não vou chamar, porque eu vou... Quem pode fazer o boneco? Aí eu chamei o Alisson, né? Que ele fez comigo. Então, assim, quando eu vi o resultado daquele espetáculo, eu fiquei muito feliz. Porque ali está um espetáculo. Sei que precisa melhorar. Eu vejo lá que falta muita coisa, mas foi assim, a palhaça conta assim, não, vou contar uma história. Aí o Chico, coloca a história Maria que ria. Que eu falei, não, mas eu não tenho autorização dessa história. Aí pedi autorização, todas as histórias que eu conto, eu tenho autorização do escritor, que eu acho isso importante, né? E aí eu falei assim, não, então vamos encher linguiça, vamos colocar o boi, porque o que eu vou colocar mais aqui? Tem que ser 30 minutos. E aí o Chico fala da Semana Imperatrizense. Eu falei, meu filho, esse espetáculo aqui, o Cláudio mais o Marcelo, eles são perfeitíssimos, aquela coisa assim, esse espetáculo, eles querem uma coisa assim luxuosa. Aí tá, aí uma coisa me disse, coloca teu espetáculo, menina. Aí na quarta-feira o menino, não, Jô, não vai dar para te entregar o vídeo, não. Não, cara, tu disse que ia me entregar na quarta, não, pelo amor de Deus, olha, eu tenho até 10 minutos para meia-noite para levar colocar o vídeo. E aí chamei minha sobrinha, deixei todo mundo doido, coloquei. Quando foi de manhã, gente, quando eu abri o e-mail, foi brincadeira, eu me emocionei. Eu fiquei tão feliz que eu me ajoelhei mesmo e agradeci a Deus. Falei, cara, eu não acredito que eu estou nessa semana Imperatrizense de Teatro. Então, assim, para mim foi muito importante, porque, assim, é uma volta aos palcos, é uma volta de uma forma diferente. Aí, o que eu percebi? O que eu fiz com a ajuda do meu filho, de colocar um canal no YouTube com as minhas histórias, foi o que me fez também outras pessoas. Eu lembro da minha amiga, a minha amiga disse para mim, Jô, agora o mundo vai te conhecer, coloca nas redes sociais. O mundo vai me conhecer mesmo, agora eu vou colocar para o mundo me conhecer. Aí fui fazendo as histórias. E aí eu disse, não, pois como eu vou fazer esse espetáculo, eu vou mandar fazer um figurino novo, não quero aquela roupa vermelha, eu vou mandar fazer tudo assim, bem legal. E aí eu fui para a Ceilândia gravar. Então, o resultado foi esse que vocês viram ontem. É um trabalho assim que eu tinha vontade de fazer uma palhaça mais feminina, né, de mulher mesmo, assim, aquela peruca, né, brincar. Aí, como eu estou adentrando nesse conhecimento da palhaçaria feminina, que, assim, cada dia mais eu estou apaixonada, então, eu acho que eu estou no caminho certo. Assim, e outra coisa, a pandemia, para mim, se não fosse as minhas histórias, isso que eu faço, eu acho que eu já tinha caído, assim, em depressão, porque, assim, a arte, nós que somos artistas, a gente se alimenta disso. E a gente... Quando eu contava história toda semana, chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, que dá trabalho demais contar história toda semana. Eu me estressava na hora de pedir às pessoas para fazer o vídeo. Então, assim, mas eu já aprendi muita coisa nesse período. Essa semana, assim, eu estou assim, eu acho que eu só estou recebendo bênção, porque, tipo assim, teve a Semana Imperatrizense, teve o festival, eu passei agora no Godot Virar, né? Cortei algumas cenas, que a cena lá tinha que ser 10 minutos. Então, cortei algumas coisas do espetáculo e coloquei esse palhaço acontecendo. O outro do Festival dos Meninos, eu já fiz uma cena da cobra, que aí eu olhando o vídeo, falei assim, cara, isso aqui dá uma cena fantástica, só melhorar. Agora, o que falta para mim? Que eu sempre digo, é uma direção. Eu acabo fazendo minhas coisas sozinha, ou pedindo ajuda do Lucas, ou de outras pessoas, mas a gente precisa de uma direção é importante no espetáculo. É isso que eu sinto muita falta. Então, a palhaça conta cena,
eu acredito que a tendência agora é melhorar e eu continuar a me fortalecer nessa arte de teatro, né? Porque eu tenho o quê? 30 anos de peteleco. Meu criador aí do peteleco, Mauro Sof, está aí, a Aero também está por aí, o pessoal de Imperatriz está por aí, né? Então, assim, é um trabalho de 30 anos, né? E quando eu recebo essa homenagem, a gente vê o quanto a gente é importante, o quanto o nosso trabalho tem que ser visto mesmo, né? As pessoas têm que ver o que a gente está fazendo. E nesse momento de pandemia foi isso que aconteceu comigo. Eu quero me mostrar para o mundo, mostrar minha arte, mas que ela seja também reflexiva. Eu sempre penso assim, que o teatro também, que talvez o Mauro nem concorde com isso, o Cláudio, quer dizer, Cláudio Marconcini, que ele é cheio de cri. Então, assim, eu gosto de aplauso, eu gosto de público, e eu acredito assim, que quando a gente faz teatro é para tocar o outro, né? É para sensibilizar quem está nos assistindo. De várias formas, né? Ele pode sair triste, pode ficar alegre. Agora, no meio da menininha, a mãe dela, a menininha disse assim para a mãe dela. Ela falou assim, tia Jô, esse seu cabelo, ele é todo assim, assanhado, porque eu nunca usei cabelo assim. Você fez me ver de peruca, o espetáculo, eu estou com o cabelo da Alcione. Eu achei parecido com o cabelo da Alcione. Então, assim, então a palhaça conta a cena está no processo. Ela é um bebezinho que está crescendo. E eu acredito que vai dar bons frutos. Já começou a dar bons frutos. É isso. Estou ouvindo, não. Ok. São só as palavras iniciais. Normalmente eu tenho feito a primeira provocação, o comentário e tal, e acho que dois trabalhos produzidos em pandemia, depois do depoimento de eu queria abordar sobre dois aspectos, um e outro. No caso específico da Jô, por ser um solo de Bahia, onde esse público é tão fundamental, esse retorno é tão fundamental, ou seja, as gags mesmo, elas se estabelecem com o público. Como foi essa loucura de construir isso sem a presença? Ou seja, esse dilema que foi gerado para nós. Eu queria saber um pouco como ocorreu isso, de que maneira tu conseguiu lidar, tu que está sempre com criança, público adulto, sempre interagindo com as pessoas, nos espetáculos, nas contações, nas festas e etc. Como foi esse processo? E no caso dos meninos, aí fala um pouco mais sobre a questão da construção mesmo estética, de como ela se deu e como foi se atravessar por essas linguagens, por esse borramento, como o Cláudio costuma e preservando essa organicidade de ator, preservando o teatro da sua linguagem, dos seus códigos, mas que naturalmente também para o elenco gera essa situação, principalmente permanentemente indagando o público. Eles estão catatônicos, estão aí, não estão e tal. Como é que é essa lida em pandemia na construção desses dois espetáculos, dessas duas experiências, dessas duas cenas? Começa, Flávia, já que você ainda não deu o ar da graça de deixarmos ouvir a sua voz. Eu nem sei se eu vou conseguir, porque eu estou toda emocionada aqui com a fala da Jô. Todos nós. Eu me reconheço muito na tua fala, Jô, e eu sinto que esse enfrentamento meu enquanto direção nesse tempo de pandemia tem muito a ver com o que você disse. É isso, é continuar existindo, permanecer existindo para não adoecer, para não entristecer e dar as mãos aos nossos parceiros e fortalecer a história deles, reconhecer e fortalecer cada vez mais essas histórias, né, os nossos encontros, porque o teatro, para mim, sempre foi feito de encontro, assim como esse encontro aqui, esse bate-papo e todos os bate-papos que atravessaram, que eu estou ainda acompanhando. Eu ainda estou dando conta da fala da Jô, mas acho que é um pouco isso, assim, o teatro, eu sinto o teatro com a gente.
mesmo a gente habitando esse lugar, ele vai estar na minha expressividade, porque a minha formação, eu me formo enquanto humanidade, bem entre aspas, né? Formada através da perspectiva, através do mundo informação, o teatro me forma, né? Enquanto linguagem, eu leio o mundo através dele. Então, para qualquer lugar que eu vou, qualquer espaço que eu vou, ele vai estar comigo. Então, quando a gente vem para cá, para essa plataforma, para essa experiência bidimensional, o que eu trago de primeira mão é isso, é olhar para esses atores e elevar os seus fazeres, elevar as suas potências, resgatar nesse momento seus brilhos, seus jogos, fazer com que eles reconheçam e revivam suas memórias, suas histórias, seus parceiros. Ai, enfim, não sei se eu respondi, porque eu não consigo parar de reverberar as palavras da Jo. Foi fantástico mesmo, Jo. O teu posicionamento emocionou a gente aqui também. E a gente compactua muito com isso. E é uma coisa que a gente vem discutindo também, né? E da atriz, o que foi muito louco, e mais uma vez eu volto a dizer, né, que se encaixou, foi como, por exemplo, o local, né? Ali a gente estava, o Juan estava na casa dele, eu estava na minha casa, e aquilo ali encaixou muito, porque ali naquele apartamento, eu passei 2 meses lá dentro, eu só saía para atravessar a rua e para comprar comida e voltar. Então, cada canto daquela parede, daquele local ali, tem uma angústia minha ou uma alegria encontrada em alguma coisa que eu procurei para saciar a minha dor, a minha solidão, a minha saudade, até o toque do abraço. Então, isso fez parte muito orgânico até, né? E, ao mesmo tempo, muito angustiante, né? Muito angustiante, mas que foi realmente muito forte. Assim, eu tenho muita dificuldade com tecnologia, com edição, Nossa, eu tô também apanhando muito nisso, assim. E isso vem como uma reflexão muito forte, porque uma coisa que está presente e não vai fugir, não vai acabar. Assim eu creio, né? E tanto que a gente está aqui, né? A gente passou por esse processo e assistir, por exemplo, a transmissão dessa peça, né? Desse processo na quinta-feira pelo YouTube, eu não sabia que ia mexer tanto comigo. Eu não tinha noção. Ali eu me arrepiei, eu me emocionei, eu fiquei agitada, eu fiquei com o celular na mão, andando pelo apartamento inteiro, porque foi uma coisa muito surreal, cara. Assim, parece que eu saí do meu corpo, eu me vendo, me assistindo numa plataforma e as pessoas comentando e recebendo mensagem. Aquilo foi completamente surreal, assim, mas ao mesmo tempo necessário, fantástico, nesse sentido de que, mesmo dentro dessa dor, de alguma forma, eu consegui existir como eu precisava dentro desse espaço, desses meses que eu estava num abismo, num buraco sozinha, sem saber o que fazer. Eu preciso fazer o que para eu existir? Eu preciso ficar postando vídeo todo dia no Instagram para as pessoas saberem que eu estou aqui, para as pessoas saberem que eu sou atriz, e eu vou fazer o que eu vou fazer TikTok, eu vou recitar uma poesia, sabe? Então, realmente é uma explosão assim, de muita coisa. Também não sei se eu consegui responder. Não, total, e eu me identifico totalmente. E, de alguma forma, foi uma resposta. Eu estava muito cético, totalmente cético. Até muito recente, a respeito do processo online, assisti algumas coisas e não gostei de nada. Assim, para mim não funcionou, eu não senti, abandonei processos online durante esse meio tempo, entrei em todas as crises que eu tenho certeza que a crise, a grande maioria de nós entramos, e entrei nesse processo com curiosidade e ansiedade, muita. Será que vai rolar? Será que não vai rolar?
E que bom que foi nesse processo que eu descobri é possível. Com muitas questões, com muitas diferenças, mas muita coisa boa também, que eu fui aprendendo durante esse processo. Teve a questão de estarmos em casa, então, em virtude do tempo que nós tivemos para a montagem, isso facilitou de a gente encontrar aquele ponto que era mais angustiante, aquele ponto que era mais para cima, que já estava na nossa casa, no nosso ambiente, e até o nosso eu, enquanto seres humanos, em casa nós somos outras pessoas. E aí, mais uma vez, metalinguístico, né? O trancafiado preso, falando do preso, porque eu também fiquei em casa, isolado, muito tempo, só saindo para o supermercado. Então, que bom que me respondeu que é possível, sabe? É possível. E com muita coisa boa que eu não tinha visto ainda, não consegui ver por muito tempo. Eita, assim, pensando, a gente fica... É para pensar nessa situação. E eu estou lembrando que ontem, engraçado, ontem foi o aniversário da minha filha, 19 anos, então teve uma feijoada, eu estava comentando isso com o Cláudio. Aí eu disse para ele que 7 horas eu queria que todo mundo colocasse lá no YouTube e eu assistisse o espetáculo, pá. Até minha amiga tá aí na hora, gente, aí cantando para olha, por favor, agora, vamos lá, todo mundo parar. Agora onde que é adolescente, todo mundo já bebendo, curtindo, vai parar para assistir um espetáculo? Não parava, né? Mas eles, tá certo. Mas aí quando eu liguei lá, que eu levei o notebook com a área, que a Aerol ficou assistindo, estava a Aerol, a galera, e aí eu vi aquele telão, né? Eu lá, aquela coisa ali, realmente a gente se emociona, né? A gente, como você falou, a gente vê que é possível fazer. O que acontece? O que foi que aconteceu? Eu nunca imaginei, eu tenho muita coisa na minha casa, porque como eu trabalho com contadora de história, às vezes a pessoa quer... E animação de festa, a pessoa que é vestida de leão, eu tenho roupa de leão, eu tenho roupa de vaca, eu tenho roupa de rato. E então, assim, eu me acho muito criativa, né, no meu trabalho. Aí eu falei, gente, agora como é que eu faço? Eu vou ter que fazer um cenário. Gente, na minha garagem eu transformei num cenário. Aí no dia que o pessoal de São Luís vieram gravar, eu disse assim, gente, eu tenho no espetáculo, uma vez, do Banco do Nordeste, eu tenho uns ferros, acho que eu vi o que eu vou fazer aqui. Menina, ficou ótimo, enorme, tomou conta, assim, a garagem. E aí, o que aconteceu? Se você tiver a oportunidade de ir lá no YouTube, a Jo Peteleca, minhas histórias, o que me ajudava muito, eu me sentia feliz e sentia o público perto de mim. Às vezes, a maioria das minhas histórias, eu parei aí, você que está aí, está olhando para mim? Ah, você tá, sabe, assim, para me poder sentir o meu público, essa energia. E incrível que quando eu lançava as histórias... Aí eu tinha um retorno do público. As mães, Ju, minha filha, ama demais tu contar a história. Porque primeiro contei uma história vestida de o gato pirado, depois eu vestida de boi, depois foi... Aí eu sei a minha relação de contação de história é na experiência que eu tenho das Paulinas, com a Gisele, que eu fiz o curso. E aí, nessa pandemia, a gente foi vendo como é que são os contadores. Então, muitos defendem só a oralidade, outros defendem, não gostam dessa parte pedagógica, de se vestir, de ser muito infantil. Então, assim, cara, eu acho que eu estou fazendo errado. Será que está certo? Aí, assim, a gente faz ao nosso jeito. Você tem seu método, mas o meu método também é o meu, né? O importante é você ser verdadeiro naquilo que você fala. Então, assim, quando você ama o que você faz, eu me emociono com o meu trabalho. Às vezes eu paro assim e me vejo assim, não, eu sou público, eu não sou a Jo que está contando a história, eu vou assistir como público. Aí eu olho assim, aí quando eu vejo, eu estou emocionada, assim, entendeu? Isso é muito legal, eu acho que isso acontece porque a gente tem amor por essa arte, né? Não, são 36 anos, não são 5 anos, e não tem jeito da gente se desgarrar, é nosso casamento, não tem marido que separe, né? Então, assim, o meu processo de... Como é que se diz? De crescimento nessa questão do... Aí do palhaço foi brincando mesmo, na garagem. Uma vez eu coloquei umas cadeiras, eu estava sentindo tão angustiada, eu falei, meu Deus do céu, eu estou com saudade das minhas festas, estou com saudade das minhas crianças, estou com saudade desse... Não, já sei. Coloquei umas cadeiras, aí comecei a apresentar, imaginar que ali estava cheio de gente, né? Na minha imaginação. Então, assim, porque eu acho que nós artistas... alguns chegaram até no processo, você sabe, pessoas depressivas, porque é muita loucura. Eu, graças a Deus, eu digo e agradeço muito meu filho, esse ano foi um ano assim, que eu estou bem, assim,
organizada em questão financeira, em tudo. Porque eu não sofri tanto porque eu sou funcionária pública. Mas eu digo para vocês, me fez muita falta a minha grana que eu ganhava no final de semana com festa. Mas aí eu aprendi a viver de outra forma. Como eu sou artesã, eu tenho uma revistinha, tenho meus dedós, tenho meus fantoches que eu faço. Então, você foi aprendendo a se reinventar em outras formas. Então, isso foi muito bom. É como você falou, é possível fazer, né? É possível. Mas o bom mesmo é o público. O bom mesmo é a gente estar com ele pertinho, abraçar e dizer, tia Jô, te amei, ó, tá, entendeu? Então, é isso, gente. E o processo de criação não é fácil. Porque a gente também quer agradar o público, né? A gente quer agradar a gente. Isso, né? O Cláudio Marcos, que dizia assim, eu não sei se ele ainda pensa assim, ele e o Gilberto, não sei se o Marcelo, mas eles dois. Eu estou lá no palco, me pode ir uma pessoa, estou satisfazendo a mim. E aí eu não penso assim, eu quero satisfazer a mim, mas também quero que o meu público saia de lá feliz. Meu Deus, ó, que legal, massa demais. Ó. Isso fez eu refletir, cara, olha, aquela ali da peça foi forte. O Cláudio, não sei se ele mudou, minha amiga, mas era assim. Ele e Gilberto Freire, né? Não, Mauro só. E aí o Mauro, palco, eu quero é palmas, eu quero é sorriso, eu quero é... Vamos lá, é assim. É bom demais. Isso nos deixa feliz. Isso é muito louco, Jô, porque só para finalizar aqui, que foi uma coisa muito engraçada comigo e com o Juan, porque a gente gravou e depois a gente conversou. Tu ficou nervosa? Não, tu ficou nervoso também? Coisa estranha, né? Porque não tinha ninguém. Mas ainda assim rolou um nervosismo. Só tinha a Flávia que estava ali para colocar o som lá em São Paulo, né? Mas ainda assim ainda rolou um nervosismo, mas foi também um nervosismo muito inédito. Foi um nervosismo não das pessoas que estavam ali, mas de como as pessoas vão reagir daqui a uma semana e elas vão assistir. Realmente muito louco, mas ainda assim, mesmo dentro dessa frieza que é isso aqui, né? Computador, celular, mas ainda existe dentro da gente essa vitalidade, essa preocupação. Acho que também, se não existisse, a gente não estaria aqui, né? Lutando, mesmo diante, resistindo, né? E isso foi também muito surpresa assim para mim, esse nervosismo antes de entrar no palco. Existe o frio na barriga antes de entrar em cena online? Existe. Aí tem umas pessoas que perguntavam assim, Jô, mas tu tá colocando aquelas histórias, tu tá ganhando dinheiro? Eu falei, não tô ganhando nada lá. Minha amiga, menina, coloca lá aquele, como é que chama, não sei o nome, que coloca lá português. Eu disse, não, cara, eu quero me libertar. A questão de eu contar minhas histórias, a questão de eu me sentir bem, de eu não ficar tão presa, eu quero falar para alguém, né, que o público vai me ouvir. Então, isso é loucura, gente, mas é um processo maravilhoso. Eu estou gostando. Eu quero fazer uma pergunta para vocês três de dois. Mais pela questão do audiovisual, assim, quem fez a montagem, quem fez a edição, se houve tratamento de imagem. Eu quero saber, Flávia, qual foi a sua função enquanto diretora, o que de fato você fez, se você serviu café, se não, assim, para compreender melhor o processo. Como foram enviadas as imagens, por exemplo, quem editou, foi enviada através do Google Drive, perdeu resolução, qualidade, essas questões técnicas foram pensadas antes. E a outra coisa fala um pouco, Flávia, sobre como está o processo de produção, mas pegando como referência a sua narrativa mesmo, como é que você está sobrevivendo aí, você enquanto artista de teatro, com a Lei Aldir Blanc, o anterior, se você é o tipo de artista que se capitaliza e depois vive de renda, ou se como é que está a sobrevivência mesmo, mais na perspectiva de trabalho e financeira. Se você quiser falar sobre questões afetivo-amorosas, não tem problema. Os capricornianos aceitam com naturalidade. Eu vou falar das coisas técnicas, Cris e Juan, se vocês quiserem depois ir complementando, fique à vontade, tá? Bem, quando começou essa travessia,
eu rapidamente comecei a estudar a linguagem do cinema, fiz vários cursos de produção de vídeo, produção de conteúdos para redes sociais, um curso que teve aqui pelo CRDB, que era específico para professores, bailarinos e atores, bem no início, e aí era uma galera de cinema que organizou um curso sobre linguagem de cinema na rede. E aí eles fizeram um panorama sobre a história da fotografia, a história do cinema, depois fizeram um panorama sobre os cortes dentro do cinema, e no final foi dando para a gente aplicativos, ensinando para a gente como baixar, como transmitir as imagens e os conteúdos com qualidade. Eles deram todo esse suporte, tem até uma planilha, posso compartilhar aqui, Jô, com todo mundo, quem quiser. Esse documento ele é aberto, ele é democrático, então tem tudo lá super específico. E aí a gente terminou o curso com uma elaboração de um vídeo. Os professores, os bailarinos, os atores, eu terminei com um, mas eu já estava investigando essa coisa da rede, então foi algo que foi decisivo para mim. Como pensamento estético, como alguém que vem para cá, para a rede, problematiza. Aí, depois disso, teve um outro momento que foi... E aí eu comecei a investir no Adobe Premiere, peguei aquele trambolho e depois falei assim, meu Deus, não vou conseguir, mas fui investindo e trabalhei no Adobe. E estou trabalhando no Adobe. Eu estou muito encantada com a coisa da montagem. Então, já com a Avessa Grupa, a gente elaborou, esquematizou um certo pensamento de atuação na rede. E aí, quando eu venho para os meninos com o Cris e com a Juan, eu também venho, de alguma forma, já direcionando mais esses caminhos ali que a gente atravessou, né? A gente encontra o texto, a gente olha para a casa deles, a gente descobre que tem duas paredes iguais da mesma cor, aí a gente vai olhando para os elementos da própria casa e trazendo de novo essa linguagem da pandemia, né? Que é a nossa intimidade enquanto linguagem, né? Quais são esses elementos que tem ali? Então, eu, dentro do nosso processo, eu fui descobrindo as músicas do Galpão, que já eram músicas que sempre estavam me acompanhando, assim como o texto do Marcelo, que é um texto que eu viro e volto e falo assim, isso daí tem uma coisa que diz que, sei lá, vai estar aqui, de repente saltou, aí vem as duas músicas, que é muito bem escolhida a primeira, porque ela abre um pensamento, a segunda ela também, tipo, firma ali, encerra. Eu editei esse primeiro que foi para transmissão, editei no Adobe, e eu tenho feito essa brincadeira da edição, eu tenho cuidado, a gente transmitiu no link pelo Google Drive mesmo, que era o mais fácil de deixar o link lá aberto para quem tem acesso. Que mais? Agora sobre as produções, agora sobrevivência, é isso? Mas você teve tratamento de imagem na edição? Sim. O Adobe ele dá tratamento de som e não tem. A única coisa que eu trabalho lá, eu não coloquei filtros ou de imagem, só tem transições, porque a gente teve duas coisas técnicas, a gente gravou 2 vezes, meu computador estava cheio, então a gente ficou com uma metade do espetáculo e o outro estava dando muitos delays, então eu peguei 2 apresentações, 2 gravações diferentes e fui juntando as partes que não tinham delay, então foi um trampo editar, por isso, teve muito problema de delay, de travamento de internet, então eu tive que fazer essa coisa mais de cortes, então, de cortes do delay. E só isso, de tratamento, só isso, entrada, saída, e até o som ele já é o original da própria gravação. É a única interferência que tem enquanto edição no trabalho que foi compartilhado. Agora, a sobrevivência. Eu estou sobrevivendo aqui em São Paulo. A gente encerrou recentemente com a CIA Dual o Fomento à Dança, que a gente teve, que também seria uma temporada, e aí veio todo para o online.
E aí também foi a gente se descobrindo nesses formatos de bate-papo, de transmissão de vídeo, de dança. Sobrevivi durante 6 meses com auxílio emergencial mesmo. Não estou inscrita em nenhuma, enquanto pessoa, em nenhuma lei Aldir Blanc, mas a gente, enquanto companhia, a gente tá aprovado com um trabalho de conversas e encontros formativos. Tenho feito uma faculdade de licenciatura em teatro, que esse é um ponto determinante também, enquanto meu olhar de direção, ter acompanhado os professores durante esse desafio, os professores da linguagem, de teatro, de dança, dentro do Zoom, na tentativa de dar aula de interpretação, jogos, dentro da ferramenta. Para mim também foi uma descoberta de possibilidades de produção de linguagem e de poéticas. Então, isso me acompanha. E aí, é isso. Agora eu estou recebendo R$300, que foi reduzido, mas como eu recebia o auxílio emergencial, eu não poderia me inscrever na lei, tem algumas exigências, mas a gente, enquanto companhia, tá agora com esse programa. E a gente tentou experimentar a monetização com a Avessa, vendo se era possível, né? Tipo, como é que é isso? Será que tem público? Teve um público, a gente tirou uma caixa, a gente fez com essa temporada que até o Marcelo viu, a gente conseguiu uma média de 60, 80 pessoas por noite, e na caixa total, dividido com a pandêmica, que a gente tinha que deixar uma caixa para a pandêmica e para o técnico que nos auxiliou lá, a gente ficou com R$1.400 de caixa da temporada de 3 sextas-feiras seguidas. E aí a gente só experimentou isso. Agora a gente está meio que recolhida para entender. E agora? Tentando ainda dar conta do encerramento desse ano. Acho que é isso. Marcelo? Heró, quer falar alguma coisa? Kátia? Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Lucas que já comentou, que auxiliou ela na elaboração do texto. Se quiser dar um depoimento, como um estudante de publicidade ajuda a mãe a produzir um texto dramático. Né? Na verdade, ele me ajuda. Então, meio que tudo, né? Foi um baita ensinamento, né, mãe? Esse período. O trabalho já tem um bom digital, né? Então, bem envolvido com rede social desde quando eu comecei na faculdade. E isso redatou, né? Então, foi aí que veio a minha ajuda, né? Essa visão, né? Não é só business, né? Também tem arte ali envolvida. E o que eu mais puxei a orelha aí da mãe nesse período, né? Foi de, olha as influências, olha como é que esse povo vive, olha como é que acontece, né? Porque é um estilo de vida que o público não está perto, está do outro lado. E as pessoas estão vivendo, é um novo, né? Então, foi justamente nisso, vivenciar esse novo, essas pessoas que já fazem o que está acontecendo com todo mundo há um tempo, e mergulhar de cabeça, e aconteceu. Então, foi bem legal. Muito feliz aí, muita dor de cabeça, né? Eu não sei com isso, não sei mexer com aquilo. Lucas, pelo amor de Deus. E tem coisas que também não sei mexer, e sabe tudo. Então, eu tava dois aqui, eu não sei fazer nada, cadê a Lívia? Ela tem uma solução. E aí a gente foi fazendo junto, deu certo. Graças a Deus. Muito feliz. E felicidade, né? De falando aí da mãe. Tô aqui emocionada mesmo. Filhão, te amo demais. Jô, nesses 30 e tantos anos de carreira, essa ideia dessa transição entre o peteleco para a peteleca, esse tempo como custou, a gente vem observando isso, no passado a gente falou um pouquinho sobre, mas eu acho que seria importante reiterar, porque com frequência essa questão de como é assumir, de como esse corpo estético, artístico, belo, ele pode essa narrativa. E
se eu sei ou não, se efetivamente é o grande solo construído a partir daí, ou se Peteleco tinha um solo tão longo, alguma coisa assim, ou foi a partir da peteleca, dessa transição, essa ideia táculo mais ampla, mais encaixando a contação, a palhaçaria, malabares e tal, porque eu não lembro agora recente de algum solo, digamos, do peteleco tão longo assim. Como foi essa tão e depois desses 30 anos deve ser muito louco achar, dizer, cara, uma porta que se abre, um olhar que se diferencia, a maturidade dos anos servindo para entender, para se entender, para se assumir como artista plural, inteira. Como foi isso? Eu acho que é uma curiosidade que nos chama a atenção. A história é longa, né? Quando eu fiz o Peteleco, quando o Mauro me deu aquele personagem, ele ainda era muito menino, assim, diga assim, mocinha, né? Então, quando ele disse, tu vai ser Peteleco, eu falei, mas, cara, esse cara me dá um nome de Peteleco, o pessoal vai pensar que eu sou sapatão. Naquela época, né, que tinha assim que eu estava começando teatro, e aí quando eu entrei no Grupo Asi, era muita loucura, todo aquele meu processo assim, nossa, mas por que Peteleca? Era chique-lengue, bregue-lengue e Peteleco. Olha só, podia ter colocado Peteleca, né? Mas tudo bem. Aí era engraçado quando eu ia para as apresentações, aí eu pensei assim, ei, palhaço, tu é homem ou tu é mulher? Eu falei assim, palhaço não tem sexo, eu sou apenas um palhaço. Eu dizia às vezes para as crianças, né? Aí você vai buscando conhecimento, vai entendendo todo esse processo. Aí, como as crianças tinham muito medo daquela palhaça, daquela roda, aí eu disse, não, vou fazer uma mudança. Aí eu fiz, não, eu vou colocar Jô Petelé, porque Jô é masculino e feminino, eu vou colocar que é uma mulher. Ele, uma vez que o meninozinho chegou assim para mim, pá, pegou aqui nos meus peitos, aí disse, olha, ela é mulher, porque era uma palhaça. Aí mudei para Jô Petelé, que já foi essa de trancinha, né? Já foi um processo assim, eu já me sentia bem melhor. Mas aí eu comecei a ir para os encontros de palhaçaria, encontrei as meninas. Eu falei, gente, mas esse universo é fantástico. Eu podia tirar esse peteleco e colocar peteleca. E aí, aí foi quando eu falei para vocês, eu fiz o curso da palhaçaria, e aí ela disse, Jô, veste um maiô. Eu falei, não, Deus, não, eu sou gordo demais, ficar ridículo, parecendo um botijão, aquela coisa, né? Eu gosto de ficar brincando com a questão do corpo. Mas aí eu peguei, fui brincar com esse processo. Aí quando eu me apresentei, aí eu disse, será que eu vou ter coragem mesmo? Mas eu me senti tão feliz como mulher na questão dessa palhaça mais feminina. Eu disse, não, eu vou mostrar. E outra coisa que eu falei, poxa, cara, mas eu tenho meus 50 anos. E aí começou, porque eu cheguei ao momento daquele dos 50, né? Ver a questão que estão me envelhecendo, o corpo já não é mais aquele mesmo. Mas quando eu vejo o meu personagem, meu Deus, eu sou uma criança, eu sou uma mocinha nessa construção. Né? Mas também não foi fácil, porque você sai, aí eu saí, não, porque eu continuo nas animações de festa como tia Jô Peteleco. Essa palhaça, ela é nova, ela não tem nem um ano, não completou nem um ano que eu estou nesse processo da palhaça peteleca, mas eu ainda digo assim, ó, não me chame para animar festa de palhaça peteleca, porque ela é de teatro. Ela é do palco. Por quê? Porque o que acontece nesse processo todo? Por que eu saí do peteleco para transformar Jô Peteleco? Porque o peteleco ele era do palco. Eu tinha uma voz, eu coloquei uma voz para o peteleco. E quando eu fui fazer a animação de festa, meu amigo, 2h30, 3 horas, ninguém aguenta de falsete. Fica, lá, criançada, não aguenta. É um processo muito doido. Eu falei, não, eu vou... E engraçado que, em certo momento da minha vida, eu sentia falta do peteleco. Aquele peteleco do teatro. Aí eu queria voltar para os palcos, porque eu estava cansada de animação de festa, tipo assim, não, agora eu vou viver de teatro. Eu montei as histórias de Magá, da Silvana, direção do Chico. Meu amigo, mas a gente ia para o palco, vamos dizer, se dava R$300, 400 a bilheteria, tinha que dividir para 3. Eu falei, gente, desculpa, mas eu vou voltar para minhas festas, que lá eu tiro 400, 450 limpo e dá para mim, beleza. Entendeu? Porque essa Imperatriz aqui, o preço hoje a gente cobra, eu e Heró, 550, 600 para ir 2 palhaços. O palhaço que eu digo assim, eu como a palhaça e uma ajudante. Aí, como minha filha é minha ajudante, eu levo ela e você paga. Não que a gente paga do jeito, não, vou te dar tanto, porque o outro vai para casa. E então, ela que me ajuda nessas coisas. Então, assim, esse processo é novo ainda da palhaça, né? De
descobrir. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui pegando um pouquinho de tudo que eu faço. Eu sou contadora de história, então por que uma palhaça não contadora de história? Eu sei um pouco do malabar, eu sou uma malabarista, porque a gente tem que ter disciplina, né? Todo dia tá lá treinando. Eu tenho de tudo, gente, tem um pandeiro, eu tenho violão, eu tenho um monte de coisa, mas não é tudo eu sei. Mas se der, porque eu sempre digo, a criança não vai dizer assim, tia, tu nem soube tocar pandeiro. Nós estamos ali na folia, eles gostam da zoada, aquela coisa, mas né, dá certo. Aí o que foi que aconteceu? Aí com essa palhaça, né, eu fui pegando um pouquinho. Falei, não, palhaça conta cena. O que é palhaça conta cena? Ela vai contar uma história e ao mesmo tempo vai ensinar ali. Aí eu fui pegando um pouquinho da questão da contação de história. Por que não colocar o meu malabar? Mostrar também que eu tenho habilidade na arte circense. Aí também coloquei o lenço, que eu aprendi quando eu fui em São Paulo com o palhaço, as bolinhas, o que eu sei, né? Que eu não sei, eu sou uma mal malabarista, como eu falei para vocês. E foi aí que foi esse processo todinho da história, porque a criança, se eu ficar ali só na parte circense, vai ser cansativo. Vou fazer também algo que toque eles, a história, que eles façam silêncio, que ele aprenda a ouvir, né? Porque as crianças, a criança não gosta de história, gosta. É como a gente convida. Teve esse projeto aí da feirinha aqui em Imperatriz, que a pessoa assim, a Imperatriz não tem público. A gente tem público se tem hábito. Se todo domingo, como na época que tinha nossos festivais, né, Cláudio? Era final de semana, teatro lotado. Então, a praça começou, a Beira Rio começou no sábado, o público ia para assistir. E aí, quando eu contava a história, esse jogo é incrível como os meninos ficam quietos. Porque eu estou oferecendo, eu estou sendo verdadeiro na hora que eu ofereço a história. É um ato de amor. E vim aqui, ó, vou te dar um sorvete, um chocolate, chega até mim, que eu vou te contar uma coisa legal. E aí você consegue, né? É carta na manga, né? 30 anos não é fácil, a gente aprende muita coisa. O menino já me beliscou, o menino já me amarrou, o menino já fez um monte de coisa comigo. E a gente vai aprendendo. Então, foi isso que eu fiz, palhaça conta cena, a história, malabares, né? A pessoa pensar que a vida, a gente tem que sorrir tudo, né? Assim, e acho que é uma virtude muito grande, porque o espetáculo ele fica muito justamente para isso, para as novas habilidades, ou seja, é como se fosse um espetáculo, ele pudesse ser meio esponja do que tu for desenvolvendo, do que tu pegando como experiência, mesmo nas habilidades circenses e tal, ou seja, é um formato que, de alguma maneira, ele pode vir a te acompanhar e se renovando sem perder a sua estrutura, né? Ou seja, é um espetáculo esponja a partir das experiências que tu possa vir a somar aqui, né? Sim. Conta a cena, né? É sempre contando a cena. É justamente isso. Boa tarde. Boa tarde, Ero Cunha. Linda, minha amiga. Desculpa, eu cortei a fala da outra pessoa. Primeiro, eu dizer da felicidade, né, de ver minha amiga, parceira, Jo, sendo, primeiro, pela homenagem, por vocês terem pensado numa Semana Imperatrizense de teatro, porque para nós a gente remete muito aos festivais de teatro que tinha Imperatriz, Balsas, né, e também para outros estados. Então, para nós isso é muito importante, porque não acaba, né? Ela vem em outra roupagem, de outra forma, mas que tem essa continuidade a partir desse trabalho que foi feito antes. E ver a Jo Peteleco se transformar em uma mulher, porque ela disse que ela era menina, né? Então, ela deixou de ser uma menina, mas a gente vê que a Jo é uma personagem, né? A Jo é uma figura, a própria Joanires. Então, assim, para a gente é muito bonito e emocionante como é a Jo. A Jo é como se fosse um vulcão o tempo todo em erupção, porque ao mesmo tempo que ela sorri, ela chora e ela faz os outros se emocionarem, ela se emociona também. Então, a gente vê o que? Essa transformação desse palhaço peteleco que se transforma e se assume como mulher gorda, nordestina, com toda a sua riqueza e beleza, nessa sua construção da sua história, nessa sua continuação do seu trabalho dentro dos movimentos da arte, porque ela não se contenta só com fazer festa, fazer teatro, ela escreve
cartilha, livro, ela faz artesanato, porque essa possibilidade dessa multiplicidade, eu acho que é uma busca tão grande que a Jo ela tenta se encontrar também através da arte, né, que emana dela. Então, a gente vê também que a partir de todo esse percurso dentro do teatro, né, que ela nessa apresentação, né, Palhaça conta cena, que a gente vê personagens antigas, as mudanças que a Jo fez, essa contadora de história que surge com esses elementos também das festas infantis, que é muito forte na vida dela e que continua, a Diolinda, que era ao contrário do Peteleco, a Diolinda era uma mulher e virou agora um homem, né, que é o Diolindo. Então, a gente vai vendo que vai tendo essas nuances e essas mudanças e essa afirmação mesmo. Hoje nós temos o quê? A mãe, que já trabalha em parceria com o filho e em contrapartida com a filha, né, que vai fortalecendo essa arte que vai sendo ensinada e aprendida entre gerações. E a Jo é essa pessoa que ela mesma diz, olha, eu quero me mostrar para o mundo. Ela só tem que entender que o mundo também já está dentro dela, né? Então, independente dela querer se mostrar para o mundo já é você, né? Então, isso já é muito importante. E fico assim muito feliz de ver essa continuidade. Dizer também que eu vi que está aqui, além do Marcelo, do Cláudio, outra pessoa também que foi muito e é muito importante para nós, que é o Mauro Só, né? Então tem toda uma história, uma trajetória dentro do teatro e também que nós aprendemos muito, e que a Jo, com o palhaço, que agora Palhaça Peteleca, ela também foi uma das pessoas que me ensinou dentro desse trabalho de festa, de animação, né? Eu construí a Laranjinha também a partir da Jo, que, além de tudo, é professora, é educadora. Então, assim, é uma felicidade. E ver também que a Jo ela vai nesse processo de busca e que ela fala assim, olha, a arte, ela nos liberta, a arte, ela serve para sanar nossas dores. E a arte também, ela vai tomando outro viés, outras perspectivas, que hoje a gente encontra também a Jo ganhando o mundo dentro das redes sociais. Isso, para nós, é mais um exemplo, é mais uma forma de dizer, olha, você já se perpetuou, querida. Você já tem as pessoas que te amam, então pode relaxar, ficar feliz quando o Marcelo fala como é que foi esse processo do corpo, que quem conhece mais a Jo sabe dessa luta muito grande com essa coisa da estética que só ela não entende, que isso para nós é o de menos, que a essência é mais, que o trabalho é mais, que a arte é mais do que isso, viu? Gente, super beijo, muito feliz por estar participando aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, minha amiga, a amiga que mais demorou comigo no Palhaço, né? Peteleca e Laranjinha. E depois a gente separou, cada um foi fazendo o seu grupo. Isso foi muito bom, foi um crescimento muito grande, porque a gente foi dando abertura para outros palhaços. Hoje tem a Gravatinha, tem o Palhaço Alegria, tem muitos palhaços, né? E eu fico feliz, Heró. A Heró me conhece muito bem, né? Eu sou assim mesmo, mas sou muito feliz mesmo. Cada dia mais estou descobrindo e me aceitando mais. A Heró, ela falou sobre o Diolindo, que antes era Diolinda, aí me lembrou uma coisa que eu tinha percebido no espetáculo, no momento da curadoria. Como se estabelece, aí a Heró também fique à vontade para falar, porque você também, da mesma maneira que a Jo assume determinadas questões, você também assumiu a sua negritude, então você também tem um processo de construção disso dentro da sua narrativa. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a figura do Diolindo, que é um boneco negro, de uma forma... Aí eu vou fazer, não vou aqui... Que era uma coisa que eu me lembro, por exemplo, que o João Cortez, ele tinha uma boneca maluca, uma nega maluca, mais ou menos nesses moldes que ele ia no carnaval. Existia a ideia das pessoas usarem Black Power para ir para o carnaval, aí vinha o Blackface,
houve um processo de discussão no teatro de um espetáculo especificamente, eu não vou me lembrar o nome, mas se não me engano era de São Paulo, que estava trabalhando blackface, e recuperou-se essa discussão na questão do racismo, de reforçar. Aí depois vieram as narrativas de lugar de fala. Então, se você tira a presença de determinadas minorias dentro do teatro, não sei se falava especificamente do teatro, mas nas artes, no cinema, no audiovisual, no teatro também eu acho que levantava essas questões. Se você tira esse espaço dessas minorias, você acaba reforçando o preconceito. Enfim, era uma prática que em algum momento ela foi levantada e foi discutida. Quando eu vi isso, o de Olinda, eu me lembrei disso, assim, até que ponto, aí eu jogo para a plateia, até que ponto a figura do Diolindo, sendo um boneco negro, se utilizando ali de uma forma jocosa, porque ele dança, é um boneco que ele não tem articulação, então você sorri com ele, né? E aí eu lembro um pouco de a figura dos negros, não só no audiovisual, dentro da historiografia das fotonovelas, principalmente da Rede Globo, mas também de filmes hollywoodianos, onde os papéis de subserviência eram relacionados aos negros, e era sempre uma figura jocosa. Tinha que fazer rir, tinha que ser engraçado e tal. Então, dentro desse panorama de um homem branco gay que está falando, até que ponto vocês conseguem visualizar isso na figura do Diolindo, ou se isso não existe, ou se isso tem a ver muito mais com a questão da intenção, ou se não, se é um processo pedagógico, se funciona, se não funciona. Eu queria que vocês... Porque quando eu vi, eu falei, talvez alguém possa vir a discutir sobre isso. A figura do Diolindo no espetáculo da Jo. Quando eu coloquei, aí essas questões, ela veio pela minha cabeça, porque, na verdade, eu não sei se lembra do espetáculo que eu usava essa boneca, era coisa ruim. Fala coisa ruim. Tudo que o Peteleco fazia, a culpa que não era certa era da coisa ruim. Aí até eu falei, Lucas, eu vou colocar uma boneca assim, mas não vou usar esse nome, senão as pessoas vão pensar, poxa, coisa ruim porque é negro. Aí quando eu resolvi, disse, não, a Diolinda, a boneca mais linda do mundo, eu vou transformar ela no boneco. Aí, na minha cabeça, veio esse pensamento do Cláudio. Caraca, alguém uma hora vai questionar, será porque ele é negro? Por que eu coloquei o negro? Aí eu falei assim, poxa, eu coloquei o negro, eu sou casada com negro. Eu era casada com negro. Negro e branco. Então, por que um branco não pode casar com negro? Aí outras pessoas podem entrar nesse ponto que você falou sobre a questão do racismo. Porque o negro é engraçado, eu poderia também colocar um branco, mas não tinha boneca branca, só tinha aquela mesmo. É aquela coisa, não, vou ficar só essa aqui que vai resolver, entendeu? Aí você tem uma peruca, eu vou colocar a peruca, vou ajeitar ele todo bonito, vou dançar. É tanto que no final, assim, o Brasil todo acaba em dança. Então, vamos dançar, né? Mas, assim, eu pensei nisso mesmo, Cláudio. Não, vamos colocar a questão do racismo, não. Sim, eu sou branca, eu posso ficar com ele, não estou brincando com a questão do negro. Mas, na verdade, é isso do ator. O que tem? Só tem esse boneco, vamos colocar ele, porque eu poderia muito fazer um gordão branco, ou então um magrinho das pernas, né? Mas não tinha, só tinha aquela boneca e transformei ela em Diolindo. E outra coisa, eu sempre gostei de dançar com a boneca. Assim, por exemplo, quando eu era o Peteleco, né, tinha um momento de algumas cenas nossas que eu pegava o boneco e dançava. Então, claro, aquilo ficava sendo engraçado, que era um palhaço enorme com aquele arco e a Diolinda. Né? Mas eu não podia agora ser, podia até ser. Agora eu vou chamar minha namorada aqui para dançar. Né? Mas aí transformei em Diolinda. A fala do Cláudio, a fala ela é muito pertinente, porque isso realmente é um ponto de tensão, né? Então, assim, por que aquele tipo de peruca? Eu olhei, assim, quando eu assisti ao espetáculo, terminou assistindo, foi naquele contexto do aniversário da Lívia. Então, a Jo chamando todo mundo, a galerinha jovem e tal, e a gente lá no fundo, e nós assistimos, e assim, aquela coisa, não parei para assistir novamente depois. Então, mais uma coisa que me chamou muita atenção, era os olhos
do Diolindo. Eu não sei, era algo muito grande, branco, assim, claro, né? Eu ia até, inclusive, perguntar isso para a Joa, aquele olhar assim, grandão. E essa figura jocosa, para nós, ela realmente é um ponto assim que é trazendo a figura. Nós sabemos que são palhaços, é palhaça, que é claro, que é cômico, mas foi menos depreciativo do que a coisa ruim, porque o nome era coisa ruim, tudo era um objeto, era a própria reforçar mesmo essa figura do negro e da negra objetificada, que era jogada, né, que era estraçalhada, tal. Então, assim, é um ponto, eu vou assistir de novo, é um ponto para se pensar. Naquele momento, ela tinha um boneco preto, e esse boneco preto ele serve também como essa coisa do sorrido, do desarticulado, não é? Então, como falou bem o Cláudio, traz essa ideia mesmo do que figura, porque quem não sabe que você só tinha aquele e que tu ia transformar ela de uma mulher que virou um homem, mas ainda ficou aquela coisa mesmo desproporcional, braço fino, cabeça, não sei o quê. Então, assim, é um ponto para pensar nesse sentido, né? Dessa nossa busca identitária. Quando a gente vem com o teatro de Abdias do Nascimento, a gente busca justamente esse olhar humanizado, esse olhar de um palhaço, que tem palhaço negro? Tem, mas de que forma isso é mostrado? E não é por colocar o Diolindo, mas também é a proposta, de que forma, o que ele representa, né? Em que momento ele aparece na cena, por que você trouxe ele desse jeito e não pensou em uma outra forma, né? Então, esse ponto, eu creio que sempre vai ser puxado mesmo para essas discussões, né? E como você vai apresentar em outros festivais, tal, aí tu vê direitinho se ele foi apresentado nesse momento porque só tinha ele, mas que tu tenha possibilidade, porque mesmo desse jeito, ou se você quer trabalhar de uma outra maneira, com outro boneco, ou, por que não, além do Diolindo negro, vem uma branca, igual tu falou, vem a gordinha, que são possibilidades também, mas é algo mesmo assim para se pensar, porque é um ponto de tensão. Nós, negras e negros, quando a gente olha, assiste, sorri, mas dá um certo desconforto também, né? Você, poxa, olha ali como é que nós estamos sendo representados, né? Eu queria pedir licença para falar também, já que eu não vi o trabalho, mas vou ver. Mas te ouvindo, Jo, é engraçado. Eu não sabia dessa coisa do peteleco para peteleca. Tem uma coisa de gênero, né, que tem se conversado, e eu acho simbólico você estar passando por esse momento artisticamente, né? Dentro da história do circo, que eu não conheço muito, mas tem essa coisa do o palhaço, o clown, né? O lugar da mulher dentro da história do circo é um lugar de muita luta, né? O lugar da mulher dentro da história do teatro também é um lugar muito, muito negado, né? São anos até a gente ocupar um lugar, né? Como atriz. E eu acho que esse lugar não é um lugar de tensão, é um lugar de muita importância, porque a gente está discutindo muito essas questões estruturais, né? A questão desse racismo estrutural, e a gente, enquanto projeção simbólica, a gente tem que estar com muito cuidado pensando sobre essas coisas. E me chama muita atenção esses dois pontos, que são pontos que estão reverberando socialmente nesse Brasil, nessa política desse Brasil, né? Desse Brasil que não se descobre, mas que escancara a misoginia, que escancara o seu racismo estrutural, e que a gente tem que estar de olho, pensando e cuidando mesmo desses elementos que a gente vai compondo o nosso trabalho. Eu me lembro que o palhaço Peteleco, ele tinha uma roupa que tinha um bambolê que armava a roupa e virava uma bola, né? E aí, hoje, fazendo uma leitura, para mim são duas questões básicas. Uma era de esconder a sexualidade
da pessoa que está ali, e a outra era esconder também, escamotear o próprio corpo, né? E o palhaço, ele é um processo contrário, ele faz o processo contrário. Se você é gordo, use uma coisa para extrapolar mais esse ridículo, que seria uma roupa mais reduzida. Se você é uma pessoa velha, então use uma roupa mais infantil, que é para fazer o contraste, né? Se você é magro, aí sim você usa umas roupas gordas, né, grandes e largas. Se o seu palhaço for por essa pegada do ridículo, né? Porque o palhaço nada mais é do que expor as próprias vísceras. E aí eu acho isso importante. Tem uma coisa também no palhaço que se pega muito, é a questão de ficar uma coisa muito homogênea, né? Mesma roupa, mesma maquiagem. Não. O palhaço vai para a festa, tem que trocar de roupa. O palhaço vai à praia, não pode ir com a mesma roupa, não pode ir com a mesma maquiagem. Né? Eu acho que o processo, da mesma maneira que a gente, enquanto artista, está tentando se reencontrar, ressignificar o espaço intermedial, essas questões, o palhaço também tem que ficar atento que ele não nasce e pronto. Não, ele nasce, ele vai reconstruindo a sua identidade, vai se reformulando. É igual gente, palhaço, na verdade, porque palhaço é gente, né? Ele pode começar com nome porque ele foi batizado na igreja católica, mas se ele for para a igreja evangélica, pode batizar de uma outra maneira. Se for para o candomblé, é um outro nome, não tem problema. Ele pode também passar por um processo de redesignação. Ele nasceu homenzinho, mas depois ele percebeu que ele era um homenzinho, uma mulherzinha, e depois ele decidiu que ele era mulherzinha. Não tem problema isso. Eu acho que hoje é possível a gente fazer essas mudanças, inclusive em termos de composição na palhaçaria. Eu estou falando aí porque, para mim, independentemente de se é a linguagem do circo através do palhaço, se é do teatro, ou se é dessas múltiplas linguagens, é extremamente importante a gente continuar a ter as nossas narrativas, né? Que aí é o que eu digo, que foi nos roubado sobremodo de várias maneiras as nossas narrativas. Então, o que se estabeleceu foi uma narrativa de um homem heteronormativo branco e que agora a gente tem que buscar autoridade e a nossa obrigação de reconstruir a história a partir das nossas narrativas, né? Das nossas singularidades. Então, eu acho extremamente importante. E aí eu acho que tem uma relação também com a pluralidade da programação dessa quinta semana Imperatrizense de Teatro, que além de ter produções que foram pensadas, mesmo só com esse recorte da curadoria, tem produções pensadas e executadas na pandemia, mas também tem produções anteriores à pandemia, tem palhaço, e aí palhaço, alguém pode falar assim, pô, mas é uma semana de teatro, palhaço é teatro, palhaço é circo. Aí eu digo, depende muito, né? Porque pelo menos a escola de palhaço que eu conheço, quando ele vem dentro do teatro para o Brasil, através do Bournier, ele estava relacionado à pesquisa de comicidade do ator. Então, os palhaços que surgem de alguma maneira, em dado momento, os clowns, eles surgem nessa perspectiva de pesquisar a comicidade do ator. Então, para mim, é uma outra pegada. Então, a gente tem isso, a gente tem também uma multiplicidade a partir, obviamente, do que foi mostrado, que é de perceber e da gente reconhecer que teatro no Maranhão não é teatro de São Luís. É teatro de Caxias, é teatro de Timon, é teatro de Açailândia, é teatro de Imperatriz. A gente tentou contato com outras cidades que a gente sabia que desde a década de 90 tinha alguma movimentação, mas as pessoas, de fato, não estão produzindo. Quando surge, por exemplo, o trabalho de vocês, de vocês dois, de vocês duas, de vocês, em termos de grupo de pessoas, para a gente foi extremamente importante, porque era a intenção dessa edição da Semana de Teatro, é discutir esse momento. Então, nada melhor do que discutir esse momento de ter produções que surgiram a partir das urgências desse momento. E para a gente foi muito bom ter o trabalho de vocês. Eu reconheço, por exemplo, no trabalho da Jo, eu reconheço a história dela toda, porque eu não sou filho dela, mas sou da mesma época. Nós trabalhamos muito juntos.
Então, eu conheço muito o trabalho dela e tenho acompanhado sobremodo isso. Agora, com a Flávia, conheço o trabalho de Flávia como atriz, já vi a performance de Cris, já vi Juan também em cena, e aí na última discussão, por exemplo, de eu comentar que as coisas que eu estava vendo era uma pegada muito mais da literatura, dos autores querendo produzir, e não vi um trabalho de ator. E a Flávia, naquele momento, discordou, e eu acho a ideia da dissonância maravilhosa. Mas no trabalho de vocês, por exemplo, de dois, eu excluo um pouco a dramaturgia do Marcelo, porque essa eu conheço. Para mim, literatura, que é dramaturgia, ela se torna literatura porque ela é atemporal. Então, se ela é datada, para mim, ela é qualquer outra coisa. Ela não é literatura. Então, para mim, já é um outro lugar. Agora, vocês conseguiram muito bem lidar. E aí eu vejo muito bem o trabalho da encenação e consigo ver também o trabalho dos atores, porque eu também tenho referência do trabalho de vocês e consigo ver essa hibridez das linguagens. Consigo visualizar o cuidado que vocês tiveram com questões técnicas, mas também eu consigo visualizar a possibilidade das ferramentas e a forma como foi construído. Não foi um texto, por exemplo, que foi construído para a época da pandemia. Era um texto, já era uma obra, né? E eu gosto muito de tudo, assim. Gosto dos enquadramentos, gosto dos elementos de cena, gosto de uma parte de coisas. E eu acho importante, inclusive, que a gente esteja encerrando a semana com o debate desses dois espetáculos, que é um espetáculo do interior, é um espetáculo da capital, e que são espetáculos que foram pensados nessa perspectiva de sobrevivência dentro da pandemia, e com certeza não tem uma relação direta com grana, mas também deve ter. Muitíssimo obrigado pela presença de todas e todos. Marcelo, você encerra. E aí as considerações finais, vocês fiquem à vontade para falar alguma coisa. Nem me avisou o fim, não estava nem sabendo disso. Não, mas eu posso falar. Lembrando, olha, que eu também tenho um trabalho de palhaço. Eu vou me apresentar pela primeira vez ao vivo, nessa época de pandemia, dia 20. Eu vou publicizar para vocês, e vai ser porque ele foi pensado para um momento outro, que foi anterior. Eu apresentei muito pouco, eu tenho vários senões, assim, com relação... O meu palhaço, ele é meio natimorto, assim, eu ressuscito, ele morre. E aí, dada essa exuberância e efervescência de editais, eu decidi inscrevê-lo. Então, eu vou fazer algumas alterações e adaptações em função, obviamente, dos enquadramentos, essas coisas. Então, não vai ser um espetáculo filmado, vai ser ao vivo e vai ser com uma outra pegada. Sintam-se convidados, convidados e convidadas a se fazerem presentes. O Mauro já trabalhou o Cláudio trabalhou comigo. Era um palhaço triste, não sorria de jeito nenhum, nem falava. Isso. Foi com a Jo que eu desisti de animar a festa. Eu falei, jamais. Eu era o palhaço triste, eu ficava escorado, de braços cruzados na parede, e estava cagando para o aniversariante. Ai, gente, Cláudio era... Mas eu não vou ficar, porque normalmente tu joga que vai terminar de fazer a interação, e tu já foi fazendo, e eu estou esperando a Jo para a pergunta para 2, para tentar meio que quebrar o tempo de coisa. Por isso que eu estranhei o Fique à vontade. Não, fique à vontade. Fique à vontade. Hoje é o último dia. Como é que tá a nossa hora? Mas só vou jogar mais uma para a gente encerrar, que naturalmente, desde esse lugar, e como o Cláudio bem falou, ou seja, como os outros elementos de dramaturgia comporam a cena todo desse trabalho, muito além de parte de uma dramaturgia, mas ela, e eu como autor aí falando, ela apresenta um elemento, e naturalmente eu tenho eu como dramaturgo autoral, eu não ensino as minhas dramaturgias, não vou encenar, nunca tive essa prática, justamente porque
fico muito à vontade para escrever como dramaturgo e jogar para o encenador, para os atores, os nós, as impossibilidades, eu crio como dramaturgo. E esse texto ele tem, e é talvez a coisa mais simples, mais a mais de compreensão pela tragédia que isto tem, que são essas três desconstruções, ou seja, como elas vão se dando, como esses seres eles vão se desconstruindo, né? Ou seja, essa coisa da cebola mesmo. E me chamou muito a atenção como foi construído. Vocês falam do pouco, vocês falam da como foi corrido, mas talvez o grande gancho da dramaturgia autoral seja esse, e nessa montagem, nessa experiência, isso ficou muito claro, que levou exatamente a essa do espectador, eu como espectador me senti, né? Ou seja, de como essa desconstrução até a última desconstrução, esse fim, paramos, efetivamente se enxerga ali essa situação desoladora que a gente está vivendo, essa coisa. Então eu queria que vocês, como última provocação, como foi essa lida, e aí a gente toma a conversa de Cláudio final como encerramento, a gente faz as considerações finais, porque eu não tenho relógio que monitora esse tempo, sempre é Cláudio para nós. São 18h26. Acho que a gente encerra a partir dessa. Vocês ouviram, Cris e Juan? O seu microfone está desligado, Cris e Juan. Falhou só no uma dupla final, sertaneja. Falhou só no final, Marcelo. Em relação a esses 3 momentos que tu estás perguntando. Isso. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, em relação a isso foi até algo que a gente conversou, porque houve muita conversa, né, a respeito desse processo. E o mais interessante porque, assim, no texto, né, são 2 velhos ali. Então, a partir do momento que isso foi uma visão até da Flávia, é essencial, volto a dizer, né, que ela resolveu para a gente experimentar tirar esses 2 velhos ali, onde logo na primeira leitura eu e o Juan, a gente já estava trazendo aquela coisa até bem caricata, até. Só que, de uma forma até muito rápida, a gente conseguiu tirar isso, e mesmo seguindo, tendo ali as falas já escritas, já prontas, a gente conseguiu trazer características nossas, e mesmo que não era característica nossa que a gente adaptou, ainda assim a gente se identificou. Sínteses, né? E há muito da gente nas 3 etapas. Eu vejo isso como descascar de uma cebola mesmo, assim, né? É até meio na moda que os coaches falam isso, mas não deixa de ser também, porque dentro daquele primeiro momento, que é a coisa mais teatral, os 2 relembrando, ainda assim, mesmo dentro desse primeiro momento mais teatral, ainda há a angústia tão forte como há no final. Tanto que foi uma coisa tão natural, assim, dessa gravação, que no final, quando eu falo assim, desistimos, foi algo meu mesmo ali. Ali eu estava realmente para chorar. E perguntei ali para o Juan, desistimos, né? Então, o mais intenso, assim, dessas 3 camadas, é que mesmo dentro dessa primeira, onde é para ser a mais distante, ainda assim há, de forma explícita, quando, por exemplo, o Juan fala, você faria o quê? Faria psicologia? Abriria um brechó? Eu fiz psicologia, eu abri um brechó. Eu tenho toda uma estrada aí de um monte de coisa que eu fiz, e sempre com o teatro ali, ou presente ou como fantasma, mas como algo maior que tudo, querendo eu ou não, né? Então, ali dessa forma explícita, ou de uma outra forma que já tinha no texto, mas ainda assim nessas entrelinhas também tinha meu ali, né? E aí que vai puxando até o último, literalmente até o último segundo
assim, que é quando eu pego o quadro do David Bowie, que faz parte da decoração da minha casa, que se identifica muito comigo, com a Cris mesmo, de pegar e sair com a caneca tomando café. Literalmente do começo a essa decadência proposital, né? Não decadência de qualidade, mas a decadência que vai, né? Do teatrão, aí dos atores, e é como se fosse ali realmente a Cris e o Juan. Então, enquanto ator, do ponto de vista do ator, o que é rico em haver essa divisão é a possibilidade de você estar interpretando no mesmo texto múltiplos pontos de vista. Ali, eu tinha certeza, eu saí do processo, do último ensaio, com a certeza de que quem era da classe artística, principalmente atores e atrizes, iriam se identificar com aquele eu ranzinza, com aquele eu irônico, com aquele eu pessimista, com aquele eu, sabe, choroso ou irritado, porque todos nós passamos por isso em algum momento, e do lado dela a mesma coisa. Então, é a riqueza de interpretações. Aí, mais uma vez, eu faço uso da palavra metalinguístico, né? Ele consegue abarcar tanto o ponto de vista da plateia, do ator e as variedades desses pontos de vista em épocas diferentes, e tá aí essa riqueza de estar interpretando três momentos diferentes. Seu microfone, Marcelo. É isso. Eu me movimentei com o tripé porque no último dia, no último debate, começou a pegar o refletor, então eu tive que baixar. Por isso, o meu movimento com o tripé. Acho que, dadas as considerações... Alguém ainda ia falar? Não, né? Está me ouvindo, Cláudio? Sim, eu estou ouvindo. Está de boa. Podemos encerrar? Ninguém mais quer falar, não, né? Ainda bem. Pronto. Então, gente... Quero agradecer a semana, a iniciativa da Pequena Companhia, esse encontro lindo. Para mim, me lança, me dá um resgate, para mim, muito bonito, uma aproximação muito linda. Então, agradecer essa semana lindíssima, esses encontros, conhecer a Jo, ver o trabalho da Rosa, tipo, e pescar tudo isso, ter esse panorama. Então, foi muito importante para mim saudar vocês, o trabalho de vocês, essa curadoria, essa forma carinhosa com que vocês organizaram tudo. Considerações finais, Cris, Jo, vontade. Queria bem rápido agradecer por esse suspiro, né? Esse suspiro existencial, esse suspiro financeiro, agradecer imensamente a direção da Flávia, mas quero anunciar isso de forma coletiva, pela representatividade estar sendo dirigido por uma mulher, que isso faz muita diferença na forma como a narrativa é apresentada, e acho muito importante essa representatividade, e agradecer a iniciativa da Semana de Teatro de Imperatriz. Também, gente, muito obrigada. Essa foi também uma forma foi uma forma de eu me enxergar existente. Antes até eu vi uma oportunidade que vai de acordo de novo, né, com um texto mesmo, né, aquelas 3 palavras: resistência, existência, e eu esqueci a última. Mas, enfim, mas muito obrigada e parabéns, realmente muito significativo, muito intenso, muito dolorido, mas apenas o começo de um processo da luz. Jo, querida. Eu quero agradecer, para mim, assim, foi uma alegria. Acompanhei a semana todinha com os debates e, assim, para mim me deu vida, mais vida ainda, né? A vontade de fazer arte. E agradeço, assim, para mim foi um orgulho, principalmente reencontrar vocês, Marcelo e Cláudio, já sei como é que eles são, a direção deles toda, né? Eles são muito perfeccionistas nas coisas que eles fazem, mas, assim,
o que ele faz, assim, é tanto assim que eu quero até falar aqui abertamente que eu me senti honrada quando eu sozinha lá no palco assistindo o espetáculo de vocês, entendeu? Lá era um ensaio, né? Então eu me senti assim, eu até falava para Herói do céu, tu não acredita o que aconteceu, menino, nem vai acreditar, eu estava ali, ó, assistindo o espetáculo. Tu falou, não, fiquei calada, às vezes me dá um sono, porque às vezes me dá um soninho assim, né? Que os espetáculos de vocês são longos. Mas, assim, gente, eu estou muito feliz mesmo, sabe? O Cláudio falou uma coisa muito legal, a pegada da questão do circo, que não é teatro, e aí a gente vem com essa nova roupagem, com esse novo fazer teatral, que dentro do circo, então, assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Falam, mas isso é teatro? Mas circo, mas não é do circo? Então, isso é muito bom a gente estar renovando. E dizer para todos vocês, assim, primeiro, meu agradecimento. E isso me deu força para me criar, para me voltar aos palcos novamente. E dizer para vocês que nós somos arte, nós respiramos a arte. E que essa arte, ela é libertadora. Por isso que nós somos felizes. Tá? Muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão mesmo. E quero agradecer meu filho lindo que está aí. Eu me emocionei como mãe, né? A primeira vez aí, né? Foi, assim, uma coisa maravilhosa. É sinal que, por mais que eu seja uma mãe doidinha, como diz o Gilberto, meu Deus, será que você vai ser uma mãe mesmo? Assim? Mas eu consegui criar meus 2 filhos, né, dentro da arte, e eu fico feliz quando eu vejo que eles participam comigo desse processo. Né? Minha amiga Heró, o Mauro Só que teve aí, não quis falar nada, né? Então, eu estou feliz da vida mesmo, muito feliz. Isso está me renovando. Ok, gente, então agora, apesar do Cláudio já ter dado as suas sábias palavras finais, ele arremata para dar adeus à 5ª Semana Imperatrizense de Teatro. Cláudio Marconcini, com desfecho e botão milagroso. É muito importante que a gente não fique satisfeito, porque senão a gente morre. Então, a insatisfação ela tem que ser o nosso leitmotiv permanentemente. A gente faz as coisas, mas a gente ainda torce o nariz. Não, vamos nos aprimorar, vamos melhorar. Um grande beijo para vocês. Muitíssimo obrigado pela presença. Lembrando que essa semana está sendo realizada através da Lei Aldir Blanc e todos os editais que foram disponibilizados pelo governo do Estado. Um beijo, tchau.